Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alex, sou professor de artes e hoje a gente vai estar falando sobre a arte clássica, certo? E também vou estar salientando para vocês uma artista que eu gosto bastante, que se chama Jacques David, é um artista e o pintor oficial do Napoleão Bonaparte, né? Então, para falar da arte clássica, né, do neoclassicismo, a ideia do movimento, pessoal, é um movimento estético, né, ele é conhecido aí na Europa a partir do século XVIII, mais ou menos aí, até o século XIX, certo? E ele vem aí, o neoclassicismo, ele vem em contraposição ao barroco, certo? O barroco do Caravaggio, o barroco do Rembrandt, né? O barroco que eram as formas exageradas, certo? Então, a ideia mesmo, eles entravam em contraposição ao barroco, que tinha como principal característica aí, né, a emotividade, né, e expressividade. Já no caso, o neoclassicismo, ele toma conta como referência aí no caso, mais ou menos aí num esquema mais greco-romano, né? Que era a mistura dos grego com o romano. Então, que é uma questão de defender a ideia do equilíbrio, da clareza e principalmente a razão. Como assim? A ideia mesmo inicial era os gregos, eles tinham um estilo de arte, né? E os romanos, eles copiaram esse estilo de arte deles, porque eles ficaram totalmente impressionados. E o neoclassicismo, ele vem pegando essas duas características, essa ideia aí do grego-romano, certo? O neoclassicismo aí, que é bem forte na França, né? Inclusive vou estar falando sobre esse artista que é francês, certo? Então, os artistas do neoclassicismo, galera, eles se baseiam mais ou menos na técnica e a necessidade de planejar antes uma execução de um projeto, tudo bem? Então, eles procuram também associar o belo. Então, as pinturas têm que ser belas, as esculturas têm que ser belas, mais ou menos nesse esquema. Porque eles consideram, na realidade também, que a arte barroca era muito artificial, né? Então, eles eram totalmente contra o barroco, certo? Então, eles achavam o barroco, assim, muito luxuoso, cheio de formas, Então, eles queriam uma coisa mais simplificada, ao mesmo tempo mais clássica, mais bela, né? Uma coisa mais leve, bem mais suave. E o que acontece? Eles foram entrando nessas características aí, né? E principalmente os artistas do neoclassicismo. E eu vou estar falando aí de uma artista que é o Jacques David, galera. O Jacques David, galera, é um artista aí que ele nasceu em Paris, né? De uma família rica, né? De uma família de muitas posses. Ele nasceu aí, se eu não me engano, no dia 30 de agosto de 1748, certo? Então, ele foi um dos principais membros da Academia Real de Pintura e Escultura e principais da Escola de Arte Plástica na França, certo? Então, o que acontece? Aí, ele chegou a ganhar uns certos prêmios também. Eu acho que no período de 1774, ele ganhou alguns prêmios, principalmente em Roma, certo? Porque ele ganhou uma bolsa de estudo destinada a jovens estudantes. Então, ele, apesar de ser francês, ele teve uma parte na vida dele que ele foi estudar em Roma. E chegando lá, ele ficou impressionado com alguns tipos de pintura, alguns tipos de colunas romanas, por exemplo. Ele se ficou impressionado com a coluna dórica, com Coríntio, né? Então, com essas colunas aí, ele tentou pegar todas as bases, tanto arquitetônica como essa parte de pintura e escultura, e levar para a França, né? Que ele acabou se tornando um artista que, com essas referências, né? Essas referências que ele teve, ele acabou levando para o resto da vida dele como um artista aí forte do neoclassicismo, certo? Então, ele apoiou também, galera, só para deixar claro, ele apoiou a Revolução Francesa, tá bom? Então, ele era bem politizado, né? Ele era muito politizado e ele acabou apoiando a Revolução Francesa. Uma das obras bem legal que eu vou estar citando para vocês
daqui a pouco é o Juramento dos Horácios, tá? E a gente vai fazer uma análise exatamente dessa obra. Para mim é um clássico, para mim é uma das obras mais importantes do mundo, além da Mona Lisa, além de outras obras tão importantes. Eu acho que essa obra, o Juramento dos Horácios, quer dizer muita coisa, principalmente aí uma coisa que eu admiro bastante na obra perspectiva, formas geométricas, dinâmica, enfim, essa obra tem de tudo, né, no caso. Apesar de um fundo bem simplificado, tem todo o contexto, um embasamento teórico em cima disso, certo? Então, ele trabalhou também, galera, ele trabalhou na corte da França, tá? E uma coisa que você não pode esquecer de maneira alguma, ele era o pintor oficial do Napoleão Bonaparte, certo? Napoleão Bonaparte admirava muito o trabalho dele. Admirava muito, tanto é que ele fez diversas encomendas aí para Napoleão, né, nesse sentido, e ele pintou várias vezes o Napoleão. Então ele foi um cara aí que o Napoleão admirou tanto o trabalho dele como artista, mas também como pessoa. Então ele veio a falecer, galera. Eu já quero entrar já exatamente nessa parte, porque ele chegou a falecer aí com 70 anos de idade, 77, não, 77, isso mesmo, 77 anos de idade. Ele faleceu em Bruxelas, tá? Que é a capital da Bélgica. Então, se eu não me engano também, o que aconteceu? Eu acho que ele foi atropelado por uma carroça e ele acabou ficando bem debilitado e ele veio para óbito um tempo depois, certo? Então, na realidade, galera, ele também abandonou, pessoal, o sentido dessa linguagem mais voltada para detalhes. Então ele acabou fortalecendo mesmo nessa ideia do neoclassicismo, certo? Então a sua técnica na realidade é bem voltada para pintura a óleo, tá? Então o artista que pintava a óleo. Hoje em dia existem várias técnicas, né, de pintura, mas a óleo era a principal força do Jacques David, certo? O que acontece, galera? A gente vai fazer uma análise da obra O Juramento dos Horácios e eu acho que já é importante você fazer uma leitura, né, da obra. A partir do momento que eu for falando sobre ela, é importante você já ver a riqueza de detalhes. Apesar de ser uma obra bem clássica nesse sentido, é o fundo mais escuro, né? Essa coisa mais com forma geométrica, né? Então a gente vai estar analisando desde a perspectiva, linha do horizonte, cor. A gente vai tentar analisar tudo isso e principalmente conhecer a história por trás do Juramento dos Horácios, certo? Então o Juramento dos Horácios, galera, além de ser pintado aí pelo Jacques David, pessoal, foi concluída em 1784, certo? É uma obra aí que ela foi encomendada aí pelo rei da França. O rei, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar, foi o rei Luís XVI, certo? E ela encontra-se, galera, essa obra ela encontra no Museu do Louvre, certo? O Museu do Louvre é onde está a Mona Lisa, onde tem várias pinturas, é o maior museu do mundo, né? No caso, é um museu onde as maiores obras, os melhores artistas, né? No caso, está concentrada lá no Museu do Louvre, que fica na França, tudo bem? Em Paris. Então essa cena, galera, essa cena ela representa aí as guerras entre Roma e Alba, certo? Então isso daí se passou aí no ano de 669 a.C. Então o que acontece? Teve essa disputa, né, sobre o domínio da Itália Central. Então essa disputa entre Roma e Alba, eles estavam lutando pela Itália Central. Então, o que eles fizeram? Então, eles decidiram, então, pessoal, para evitar um derramamento de sangue e para salvar vidas de ambas as cidades,
que disputavam e resolveriam, né, um combate mortal entre três irmãos romanos, né? Então o que acontece? Eles pegaram três de cada lado, para poder lutar. Tudo bem? Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, para evitar esse derramamento de sangue entre essas duas cidades para disputar a Itália Central, eles resolveram pegar três irmãos de cada cidade para poder lutar entre eles, né? Então, o vencedor ficava com a Itália Central. Era mais ou menos essa ideia, para não ter aquele derramamento de sangue enorme, de guerra e de tudo mais. Eles decidiram pegar esses irmãos. Por isso que você, analisando a obra, você vê aí, no caso, o juramento dos Horácios. Você vê que eles estão jurando pela pátria, né, para lutar a favor da pátria, lutar a favor da cidade deles, certo? Então, para continuar aqui, pessoal, depois dessa ideia aí de, né, deles fazer o juramento, no caso, daí foi antes, né? Os Horácios, eles tiveram aí, no caso, a luta contra os curiáceos, pessoal. O que eram os curiáceos? Os curiáceos também eram outra família, certo? E na realidade, pessoal, da luta travada entre os dois grupos, resultou a morte de dois irmãos Horácios. Então pensa comigo, né? Então foram 3 contra 3 e dois irmãos dos Horácios, que você pode observar aí que são 3, né? 2 morreram nessa luta. Então os curiáceos, eles estavam 3 contra 1 no caso, né? Então da luta travada entre os dois resultou na morte exatamente de dois irmãos Horácio. E o que aconteceu, galera? O irmão Horácio, né, no caso, que é o Públio Horácio, galera, ele fugiu. Ele viu que ele ia morrer, no caso, né? Ficou 3 contra 1 e ele resolveu fugir. Só que nessa que ele conseguiu fugir, galera, ele acabou separando os 3 irmãos curiáceos. Então, a partir do momento que ele conseguiu separar os 3, cada um foi para um lado, né? E ele conseguiu enganar, pessoal, e na realidade ele foi surpreendendo, né, cada um, e ele apanhou, pessoal, 1 a 1. Então ele matou um irmão Horácio, ele matou os 3 curiáceos. Então o que acontece? Ele se tornou um herói, né? Então ele, apesar de ter morrido aí os 2 irmãos, ele acabou vingando, certo? Esses 2 irmãos, e ele se tornou uma espécie de celebridade, certo? Então foi uma pessoa aí que lutou em nome de Roma. Então o Públio, pessoal, só para você ter uma ideia, o Públio Horácios, ele retorna a Roma depois que ele matou lá os 3, né? Então a partir do momento que ele voltou para Roma, ele atravessa as portas da cidade, né? E o povo aclama por ele, o povo começa a gritar o seu nome, a elogiar, enfim, começa a se tornar uma festa, né, no caso, porque ele acabou honrando o compromisso e vencendo os 3, né? Apesar de ter perdido os seus 2 irmãos, ele saiu como um herói aí nessa luta. Então, a partir do momento que ele chega na praça central, né, na praça principal lá, ele encontra a população toda eufórica, toda deslumbrada com a vitória dele, né? E só que ele acaba estranhando, galera, porque a Camila, sua irmã, na realidade, ela tinha acabado de ficar noiva com um dos irmãos que ele matou, os curiáceos. Então ele matou os 3, certo? Um dos irmãos era o noivo da irmã dele. Então, só para você entender, quando ele viu a irmã dele cabisbaixa, chorando, né, pelo fato dele ter matado os inimigos, ele ficou muito nervoso com essa situação. E a irmã dele só começou a chorar porque ela viu que ele estava carregando um manto, e esse manto era do amado dela. Aí você me pergunta, professor, mas
cadê ela na imagem? Então, a partir do momento que você olha essas moças aí chorando, primeiro elas estavam se lamentando pelo fato deles tá indo à luta, né? Então, ela se encontra, pessoal, na imagem do seu lado direito da tela, certo? Então tem umas crianças lá no fundo também, e toda essa questão são uma família aí no caso, certo? Só que só para retornar esse final aí dessa historinha, o que acontece? Ele vê sua irmã chorando quando ele retorna, né, como um herói, né, de ter matado os 3 inimigos, e ele vê sua irmã chorando, e o que ele fica muito chateado com ela, e ele simplesmente, galera, ele tira uma espada e ele mata sua irmã. Ele é surreal, né? Mas ele mata sua irmã exatamente porque ela estava chorando por conta do inimigo, o inimigo de Roma. Então o que acontece? E ele fala, galera, que na realidade todo indivíduo aí que seria contra Roma, né, era totalmente um inimigo. Então as ações dos Horácios, pessoal, se tornaram símbolo de patriotismo romano, certo? Segundo o qual o Estado estava acima do inimigo, do indivíduo, pessoal. Então, o que acontece? É mais ou menos nesse sentido aí que tem toda uma historinha por trás dessa obra que o Jacques Lodavy fez. Lógico que ele pensou na composição, ele não simplesmente chegou e jogou, né, a obra, ele pensou na composição do que seria toda a cena retratada, mostrando exatamente essa história, o que estava por trás dessa história no Juramento dos Horácios. E o Jacques Lodavy, pessoal, ele pretendeu mostrar nessa obra do Juramento dos Horácios que o cumprimento do dever está acima de qualquer sentimento pessoal. Então não tinha essa, né? Se ela infelizmente ela estava apaixonada, tal, era o importante mesmo era lutar pela pátria. Era essa a ideia do Jacques Lodavy, do pintor, certo? Então, o que acontece também? Então, eles juraram derrotar os inimigos de Roma. E quem fosse contra esses 3, quem fosse contra Roma, era totalmente inimigo. Então, eles iriam derrotar. Então, essa obra é uma das obras mais importantes, exatamente, do Jacques Lodavy, que mostra a força de Roma, né? E o Jacques Lodavy, quando teve em Roma, ele também teve numa cidade chamada Pompeia, que foi soterrada aí pelo vulcão Vesúvio. Provavelmente você já conhece essa historinha, né? Então, ele ficou encantado com Roma, né? Então, ele busca exatamente mostrar esse conceito, essa questão mais de luta de Roma, desse povo mais forte, né? Que dominador, que dominava várias cidades. Então, era essa ideia mais ou menos de Jacques Lodavy, certo? Na obra, pessoal, aparecem esses 3 homens vestidos aí, né, de trajes de luta. E a ideia mesmo é com o braço levantado, né, em direção ao outro homem que levanta a espada para o alto, né? Então, do lado direito, galera, como eu tinha falado anteriormente, existem as mulheres sentadas, né? Então, nessa questão de olhos fechados, com gesto e expressão aí de tristeza, né? Você pode ver que elas estão uma questão mais triste, né? Então, esses 3 homens, galera, eles são realmente os irmãos Horácios, né? E eles estão realmente fazendo o juramento de lealdade e solidariedade a Roma. Eles representam Roma. Então o homem que segura a espada, galera, dá uma olhada aí nesse homem que segura a espada. Ele é o pai Horácio. Ele é o chefe da família, certo? E atrás dele, galera, só pra gente tá entendendo melhor essa obra, essa moça de branco, tudo bem? Essa moça de branco é a Camila Horácio. Ela que infelizmente ela veio a morrer, né, pelo próprio irmão, exatamente pelo fato dela estar apaixonada pelo inimigo, né, e tá chorando, né? Nessa cena aí que você consegue visualizar, essa cena
isso foi antes de acontecer toda a tragédia. Ela estava chorando ali exatamente pelo fato dos irmãos dela estar indo lutar contra o amado dela. E ao mesmo tempo ela também estava preocupada com o irmão dela, né, galera? Com os irmãos dela. Então rola essa dramatização toda nessa cena, certo? Então, na realidade também, galera, no centro da pintura você pode ver essa ideia do juramento, né? Essas representações mais pictóricas do que o Jackson Davi fez na imagem. Outra coisa também que é interessante é você notar, galera, a frieza, na realidade, das colunas dóricas aí no fundo, né? Então, essas colunas aí, pessoal, meu, é totalmente romana, né? Então, o número 3 é muito engraçado que o número 3 está nessa obra brincando, né? Então, você vê tantas colunas quanto os personagens, né, as mulheres, então as espadas. Então o número 3 ele vem agindo aí, né, com essa questão que o Jacques Lodaville ele deixou bem claro na imagem. Então essas são algumas contraposição das mulheres representadas, galera. Também mostra uma questão de solidariedade, né, porque elas estão ali triste, abatida, né, e você consegue visualizar tanto um lado mais heróico do seu lado esquerdo e do lado direito você analisa uma questão mais de sofrimento, né? O que está por trás desses guerreiros, né? E a ideia mesmo era centralizar a obra, né? Com formas geométricas e tudo mais. Então essa obra, galera, ela foi encomendada aí pelo Luís XVI, como eu tinha falado para vocês. E foi uma obra aí, galera, que ela, além de representar uma pintura muito forte do período neoclássico, ela é uma das maiores obras de artes aí do mundo, tá bom? Então, essa obra aí, ela revela, galera, uma certa riqueza pictórica, né? Uma certa riqueza de detalhes. Eu estou falando mais ou menos no primeiro plano, né? No segundo plano fica algo mais neutro, mas ao mesmo tempo se destaca as colunas com fundo preto, certo? Então, essa obra aí, ela acabou se tornando exatamente uma obra principal aí do Jacques Lodaville, exatamente por essas questões. Então, só para a gente entender melhor a obra, tem aqui o desenho preparatório da obra, certo? Como você pode verificar. Na realidade, isso daí é um esboço, né? Então, nas primeiras versões aí da obra, né, aparece uma escada, né? Que essa escada não aparece na obra. Essa espada lá atrás, na realidade, uma lança, porque aparece lá atrás, lá, ela também está na primeira obra. Como vocês podem voltar aqui, só que ela tá bem escura, mas ela tá lá no fundo, lá, certo? E os soldados aí, né? Os Horácios jurando com seu pai e a Camila chorando, tanto no lado direito da tela. Então, na realidade, isso daí foi um estudo, porque geralmente uma boa pintura ela sai através de um bom esboço. Então, o artista se preocupou com o esboço, se preocupou com a luz, com a sombra. E principalmente, galera, eu queria que vocês notassem também que ele começou, né, ele buscou, né, essa questão mais sólido geométrica, essas formas mais geométricas aí, né, no caso. Então, essa obra mostra aí tanto as linhas retas, né, no caso, para os homens, né, e querendo ou não com formas de triângulos, porque você pode ver os soldados, tanto os três, eles estão com a perna mais aberta, dando essa sensação de equilíbrio na obra, no formato de um triângulo. Tanto o pai, Horácio também, que está aí formando essa ideia do triângulo, né? E as curvas, na realidade, são para as mulheres, né? Que passa essa sensação mais de delicadeza, né? Cheio de curva. E o homem mais firmeza mostrando, né? Então elas estavam cabisbaixa, triste e tudo mais, mas eu queria que vocês observassem também que também existe um triângulo no formato delas, né? Então o triângulo ele está presente praticamente em toda a obra, certo? Então só para a gente entender também, para a gente estar mais ou menos aí finalizando essa videoaula, eu queria que vocês notassem que o ponto de fuga ele se encontra ali no meio, certo?
O ponto de fuga está na mão do pai Horácio, né? E através desse ponto de fuga que passa na linha do horizonte, né, que é a linha da altura dos nossos olhos, esse ponto de fuga ele acaba dando essa sensação aí de profundidade, né? Então é muito legal a obra exatamente por essas questões, certo? Aí, para a gente estar mais ou menos finalizando também, então tem um esboço, né, da Camila, né? O esboço da Camila lá triste, chorando, exatamente porque tanto seus irmãos poderiam morrer nesse conflito, quanto o amado dela. O que aconteceu, né? Exatamente. Tanto ela perdeu 2 irmãos, quanto o amado dela, e logo depois ela também acabou perdendo a vida, exatamente por amar, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui com essa videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado, mas eu vou deixar essa imagem aí de fundo, né? A morte de Mahat, que é uma pintura também do Jacques David, e que tem uma historinha também bem triste aí por trás, né? Que ele foi assassinado por uma moça chamada Charlotte, né? E ele acabou santificando o Mahat, que era seu amigo, né? No caso, exatamente para eternizar a obra, né? Então você pode ver até do lado direito da tela aí tá a Mahat de David, né? Que é uma homenagem que ele fez, né? Então tem uma historinha bem legal aí a respeito dessa obra, que ele tinha um problema na pele, ele precisava ficar geralmente na banheira com águas medicinais exatamente para se curar disso daí. Então ele acabava atendendo todo mundo, mas devido a toda essa questão da Revolução Francesa, que ele acabou sendo assassinado aí, né, por essa mulher, né? Logo depois ela veio a morrer, né, por essa questão de ter assassinado uma celebridade, um ícone na época, um escritor, um cara muito famoso, né, que é o Mahat, e o David acabou eternizando. Eu vou estar falando um pouco mais dessa obra na sua frente para a gente poder analisar essa obra do neoclassicismo aí do David, certo? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera. Fica com Deus e até mais. Espero que vocês tenham gostado no vídeo aula.